Chegamos no quarto tópico desta lição, que vem falando sobre o milênio de desolação, segunda parte. Agora nós vamos considerar com um pouco mais de profundidade acerca da destruição dos ímpios. No tópico anterior nós já vimos boa parte desta questão da execução da sentença, aquela sentença em base do julgamento que acontece durante o milênio por parte dos justos. Mas agora nós vamos ver os resquícios, o que sobrará finalmente na destruição final dos ímpios. Irmão Sass, como podemos comparar a purificação final com o dilúvio do tempo de Noé? Então, como nós podemos comparar esses dois episódios? Bom, o apóstolo Pedro diz que o mundo foi destruído pelo dilúvio de água. Deus pôs fim à iniquidade dos homens, destruindo-os com um dilúvio. E eu me lembro um trecho mencionado em Patriarcas e Profetas, que o próprio Satanás temia que ele também seria destruído junto naquelas águas, mas não foi destruído. Continuou com a sua obra e os seus planos. Mas o apóstolo Pedro menciona que o mundo que agora existe está reservado para ser destruído não mais por água, mas pelo fogo. E ele diz que os céus e o que existe no céu e na terra será destruído pelo fogo. Os elementos ardendo se desfarão, se fundirão. Quando diz aqui os céus estarão em fogo, não se refere ao terceiro céu, mas ao céu atmosférico. A Bíblia fala de 3 céus. O atmosférico e os céus dos astros e o paraíso, onde está o trono de Deus. Agora, o que é interessante aqui, que o apóstolo aqui não fala somente da destruição dos ímpios, mas diz, segundo a sua promessa, nós aguardamos novos céus e nova terra em que habita justiça. Quer dizer, o mundo será destruído pelo fogo, mas os elementos onde o pecado contaminou, esses elementos serão destruídos. Mas o planeta será recriado. Segundo o Espírito de profecia, diz, enquanto o fogo da destruição envolvia a terra, os justos repousavam em segurança na cidade santa. A segunda morte não tem poder sobre os que participaram da primeira ressurreição. Ao mesmo tempo em que Deus é um fogo consumidor, para os ímpios, é tanto um sol, um escudo para o seu povo. E o outro trecho diz, o mesmo fogo que consome os ímpios, também purifica a terra. Quer dizer, esta mesma terra será purificada completamente e será a habitação dos santos, dos salvos. Então, da mesma forma como nos dias de Noé, durante o dilúvio, o mundo estava sendo destruído pelas águas que envolveram esse planeta, mas Noé estava dentro da arca, protegido, juntamente com sua família. O fogo estará destruindo, agora sim, voltando às cenas aqui do pós-milênio, dessa purificação. O fogo estará envolvendo esse planeta nesse processo de purificação e destruição dos ímpios, ao passo que os salvos estarão protegidos dentro da cidade, protegidos. Exatamente. Cuidado de Deus, para com o seu povo, ao mesmo tempo em que ele realiza uma obra no exterior da cidade, na destruição dos ímpios e também na purificação
deste planeta para se tornar então a nova habitação dos salvos. Agora, qual será o alcance dessa destruição? No tópico anterior já mencionamos alguma coisa, ou bastante, né, relacionado à destruição dos ímpios. Mas, de novo, vamos reforçar. O que restará? Que não haverá, não ficará nem raiz e nem ramo. E o Espírito de Profecia diz: Satanás é a raiz e os seus seguidores, seus súditos, são os ramos. Eles serão destruídos, não sobrará nada deles. E o salmista diz que os santos hão de olhar e ver onde estão os ímpios, mas não existem mais, não encontram mais. As palavras dizem: olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas o interessante aqui é que existe aqui no verso 2, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. O Espírito de Profecia explica que os salvos que ressuscitam na primeira ressurreição, eles ainda ressuscitam com o tamanho em que morreram. E durante o milênio, eles hão de crescer. Só uma curiosidade nesse sentido, porque nós entendemos que Adão, quando criado por Deus, ele tinha uma estatura... mais do que o dobro do homem hoje. Exatamente, mais próximo a 4 metros de altura. Era um grande ser humano, né? E os salvos crescerão para atingir a altura dos homens no início. A nota faz menção de um outro aspecto, eu gostaria que o irmão Sass também mencionasse, de uma lembrança, que na verdade será a única lembrança que permanecerá para toda a eternidade, como uma lembrança dessa história de pecado que aconteceu nesse mundo. A única coisa que permanecerá para toda a eternidade será os sinais dos pregos nas mãos de Jesus. Esse permanecerá para toda a eternidade. E por isso Jesus há de explicar aos salvos o plano da salvação mais completamente. E hoje nós não entendemos o grande amor de Deus e o plano da salvação. Não compreendemos por completo. Mas Jesus vai nos explicar o problema da entrada do pecado, por que entrou o pecado, como entrou, e também vai explicar o plano da salvação. E aquelas marcas nas mãos de Jesus há de permanecer para sempre. Muito bem. Muito bem, então fechamos mais um tópico do estudo da lição da Escola Sabatina, que falou sobre a destruição dos ímpios. Por um lado, falou dessa cena triste, que finalmente será a destruição dos ímpios, mas necessária ainda como resultado e fruto do amor de Deus. Mas, por outro, nós temos aqui a menção de que não restará mais vestígio da história do pecado, exceto os sinais, as marcas que Cristo levará como uma lembrança eterna desta história triste que esse planeta passou, mas que, graças a Deus, terá um ponto final. E que nós estejamos com Cristo para viver com Ele por toda a eternidade, ouvindo e aprendendo cada vez mais desse plano da redenção que foi elaborado por Deus desde a eternidade, foi executado no seu devido tempo e finalmente encontrará os seus resultados finais quando os salvos adentrarão pela eternidade para viver com Jesus. A última frase da nota dessa, dessa sessão diz assim: pelas eras eternas
as feridas do Calvário manifestarão seu louvor e declararão seu poder. Aquilo que aos olhos humanos pode parecer uma fraqueza, Cristo permitindo morrer na cruz do Calvário, muitos olham para isso, né? Paulo até menciona, se escandalizam com essa cena, mas isto é a maior glória e honra que existiu. Deus dando a sua vida por nós, né? E graças a Deus porque Ele fez isso por mim e por você.